Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sou o professor Felipe Lopes e antes de começar essa aula aqui, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, estou sentado, vestindo uma blusa vermelha, tenho a pele branca, cabelo raspado e uso óculos. Atrás de mim, aqui o nosso cenário da Multirio, que imita a nossa sala de aula. Gente, quem vai apresentar essa aula não sou eu, mas o colega que está acompanhando vocês no material Reeduca, o Cauã. Cauã, apresenta a aula de hoje para a galera, por favor. Gráficos e tabelas. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre gráficos e tabelas. Aí você talvez fique na dúvida, mas professor, gráfico, tabela? Eu conheço gráfico de jogos, né, computação gráfica, e tabela eu tenho uma vaga lembrança do que é. O senhor pode explicar para a gente rapidinho? Com certeza. Pessoal, gráficos e tabelas são formas que a gente tem de passar uma informação. A gente tem os textos e a gente também tem os gráficos e as tabelas. A gente vai usar os gráficos e tabelas para passar informações principalmente de comparação, de valores numéricos, porque facilita a leitura. São formas facilitadas de transmitir determinada informação. As tabelas, elas vão organizar as informações vão estar organizadas de forma com linhas e colunas. E vão ser usadas para fazer comparações entre valores, categorias e valores. Quando eu passar o exemplo, vocês vão entender melhor. Já os gráficos, eles vão fazer uma representação geométrica desses valores, usando figuras geométricas, desenhos, para demonstrar essa relação entre os diferentes valores. Existem alguns tipos de gráficos diferentes. Inclusive, eu vou mostrar para vocês agora 3 deles. Vamos lá? Então, pessoal, a gente tem aí 3 tipos de gráficos. Existem muito mais, mas a gente vai conversar rapidinho sobre esses 3 aqui. O primeiro gráfico é o gráfico em barra. Essas barras podem estar na vertical, como o caso aí do nosso exemplo, ou na horizontal. Cada barra dessa colorida pode ser com uma cor só, dependendo de quem está fazendo o gráfico, ele vai demonstrar o valor. Então, a barra que está maior é aquilo que tem mais valor. Maior valor, maior número, enfim, maior quantidade. E a barra menor, no caso ali é a vermelha, vai estar demonstrando que está em menor quantidade. Na figura do meio, a gente tem o gráfico em setor, que muitas pessoas chamam também de gráfico tipo pizza. Por quê? Parece ali uma pizza, né, redonda, com as fatias e tal. E cada pedaço dessa circunferência, desse círculo, cada setor vai representar também uma quantidade ou um valor. É parecido com as barras, né? Só que nas barras você tem as barras ali que vão representar cada valor. E no gráfico de setor, cada pedaço desse círculo vai representar esse valor. Na última imagem ali à direita, a gente tem um gráfico de linha. Esse gráfico ele vai mostrar uma variação temporal, né? Um determinado valor mudando ao longo de um tempo ou outra informação. Então, é uma evolução, como se fosse um movimento. Então, olha, vocês podem ver naquela linha ali, a linha começa bem ali embaixo. Então, valor ali que eu não sei qual é. Esse valor aumentou, depois ele desceu de novo, depois ele ficou estagnado, ele ficou reto, depois ele subiu. Então, o gráfico em linha serve para mostrar essa evolução, essa mudança nos valores. Bom, já vimos aí os tipos de gráficos, né? 3 deles, existem muitos outros, mas esses são os principais. Esses são os que a gente vai ver mais no dia a dia. E sobre as tabelas? Você deve estar lembrando que eu falei sobre as tabelas, que elas são organizadas em linhas e colunas. Aí você vai me dizer assim, mas professor, como é que a gente diferencia linha de coluna? Vamos falar primeiro da coluna. Coluna a gente pode associar à nossa coluna vertebral, que é aquele conjunto de ossos que deixa a gente de pé. Não é verdade? A gente fica em pé porque nós temos a coluna vertebral. Então, numa tabela, a coluna é tudo aquilo que vai estar na vertical. Ou, para os mais chegados, aquilo que está em pé. Né? Aquilo que está em pezinho, na vertical. Já as linhas de uma tabela, a gente pode associar com a linha do caderno, com a linha aí do seu caderno. Quando você vai escrever, você não escreve nessa posição, na horizontal, ou deitado, para os mais chegados? Então as linhas da tabela é aquilo que está na horizontal, aquilo que está deitado. E as colunas é aquilo que está na vertical, aquilo que está em pé. Para a gente fazer uma leitura de tabela, a gente tem que cruzar essas informações. Aquilo que está nas linhas com aquilo que está nas colunas. A gente vai cruzando essas informações para fazer uma leitura. Ai, professor, mas está complicado ainda? Eu não estou conseguindo visualizar? Muito bem, eu vou mostrar para vocês um exemplo que aconteceu com a gente aqui, professores do Reeduca na TV. Nas horas vagas, nós professores aqui do Reeduca na TV,
nós jogamos um jogo muito legal, que são os Gladiadores da Galáxia. Gente, a gente nas horas vagas também joga. Todos nós aqui, professores do Rio do Canha TV. E aí, eu fiz um placar com a quantidade de pontos que cada professor fez e também a quantidade de peças perdidas, porque também a gente joga com nave espacial, então tem as peças que são perdidas. Vamos dar uma olhada? Então, pessoal, esse é o nosso placar, né? Então, é uma tabela que vai ter 3 colunas. A primeira coluna são os jogadores, a segunda coluna são os pontos que cada jogador fez e a terceira coluna são a quantidade de peças perdidas. E essa é uma tabela que tem 9 linhas. A primeira linha, que dá o nome das categorias, né? Jogadores, pontos e peças perdidas, e as outras 8 linhas que vão indicar cada jogador. Aí tem a primeira jogadora ali, Belinha 81, que é a nossa professora Isabel, do primeiro ano. Tem ali Camila, que é a professora Camila, do primeiro ano também. Depois tem ali Felipe Lindão, que, obviamente, né, quem é? Sou eu, né? Professor do Rio do Canha TV. Aí tem a Aline Flower, que é a Aline Florido, do quarto ano. Tem a Aldenira, professora Aldenira, do terceiro. A Beta 053, que é a professora Roberta, também do terceiro ano. Marília Três Porquinhos, que é a professora Marília, do segundo ano. E a Mirella 911, que é a nossa professora Mirella. E aí, nessa tabela, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, para a gente identificar algumas informações. Vamos observar aqui, quantos pontos a professora Camila fez? Então, a gente vai ali na terceira linha, onde está escrito Camila, e a gente vai cruzar com a coluna dos pontos. Olha só, quantos pontos a Camila fez? 429 pontos. E aí, depois eu vou perguntar para vocês, quem fez menos pontos? Aí, vamos olhar, ó. Quem fez menos pontos ali, ó, 213 é o menor número, né? Então, lá na última linha, na coluna do meio. Que é quem? Só podia ser, né? A professora Mirella, que não sabe jogar nada. Tem que aprender a jogar. Não é à toa que o número dela é 911. Chama emergência. Ela fez 213 pontos. A menor quantidade de pontos. E quantas peças eu perdi? Vamos lá, professor Felipe Lindão ali, ó, na quarta linha, eu perdi 65 peças. E quem fez mais pontos? Quem foi aí a professora ou o professor que fez mais pontos? Isso mesmo, foi a professora Isabel, Belinha 81, ali na primeira linha, 453 pontos. Então essa é uma forma da gente extrair informações de uma tabela. Mas, além dessa tabela, a gente pode fazer gráficos a partir dessas informações que estão nessa tabela, para a gente fazer uma leitura mais facilitada, uma leitura diferente. Vamos dar uma olhadinha no gráfico que eu fiz? Então, pessoal, o primeiro gráfico que eu fiz é um gráfico em barra, que tem ali, que representa os pontos. Então, a gente pode observar que a professora Mirella também fez menos pontos. Olha só, a barrinha dela é a menor, as barrinhas azuis, tá vendo? A gente sabe, a gente já viu na outra, que a professora Mirella foi a que fez menos pontos. Então, a barrinha dela é menor. Já lá, a última, a professora Isabel, Belinha 81, a barrinha azul dela é a maior, o que mostra que ela fez mais pontos. Olha lá, a professora Mirella fez menos pontos, a professora Isabel fez mais pontos. O gráfico ele não vai mostrar exatamente o valor, mas ele vai mostrar quem fez mais e quem fez menos. Mas o gráfico pode também, né, confundir um pouco na leitura. Vou mostrar para vocês um exemplo. Ó. A diferença da professora Roberta para a professora Aldenira. No gráfico a gente não vai perceber muito. A gente pode até ver que a professora Aldenira fez um pouquinho mais de pontos do que a professora Roberta. Mas a gente não tem como saber o valor. Aí seria mais interessante ler a tabela. Aí, continuando, a gente tem uma comparação agora do gráfico de barras com o gráfico de setor. Para essa quantidade de pontos, como os professores fizeram valores de pontos muito parecidos, então o gráfico em setor ele não ajudaria muito a leitura, tá vendo só? Parece que todo mundo fez a mesma quantidade, não tem como você medir muito. Já o gráfico em barra é melhor. Então, pessoal, eu fiz também o gráfico de peças, da quantidade de peças perdidas. Como a gente viu lá na tabela, a professora Mirella foi a que perdeu mais peças. Ela perdeu mais de 600 peças. Então, a barrinha azul dela vai ser maior do que a dos outros professores. A professora Aline Florido, a Aline Flower, foi a que perdeu menos peças. Então, por isso que a barrinha azul dela está menor. Olha lá, a professora Mirella foi a que perdeu mais peças. E eu perdi ali mais ou menos 65 peças. Não foi isso que a gente viu lá na tabela? Então, a minha barrinha está bem menor que a da professora Mirella, que perdeu mais de 600. Claro, né? Mirella tem que aprender a jogar. E comparando também o gráfico de barras das peças perdidas com o gráfico em setor. Para essa variável de peças perdidas, a gente já pode usar o gráfico setor. Por quê? Porque os valores estão bem diferentes. Então, o gráfico de setor também pode ajudar a gente a fazer
essa leitura de quem perdeu mais peças, de quem perdeu menos peças. Então, pessoal, a gente viu aí formas de extrair várias informações, tanto lá da tabela do nosso jogo, quanto dos gráficos que eu fiz em cima daquela tabela. Eu fiz 2 gráficos, né, da quantidade de pontos e da quantidade de peças perdidas. Mas além dessas informações explícitas, a gente pode também inferir informações, que são aquelas informações implícitas, que não vão aparecer no gráfico e na tabela, mas a gente pode interpretar a partir delas. Quer ver um exemplo? Olhando pela tabela e pelo gráfico, quem vocês acham que é o professor que joga melhor, ou a professora que joga melhor? Só olhando assim pelo gráfico e pela tabela. A professora que fez mais pontos. Quem foi a professora que fez mais pontos? Foi a professora Isabel. Então a gente já pode inferir que nesse jogo a professora Isabel é a melhor. Agora vou ter que fazer uma pergunta muito cruel com a minha colega, a professora Mirella. Quem é o pior jogador desse game? Quem? Só pode ser ela, a professora Mirella, que fez menos pontos e perdeu mais peças. Mirella não é à toa que teu nickname tem 911, né? Tem que chamar a emergência, porque para tu jogar tá difícil. Pessoal, na aula de hoje a gente conversou um pouquinho aqui sobre gráficos e tabelas. A gente viu que são 2 formas de passar uma informação, de transmitir uma informação, principalmente com valores numéricos. Que é muito mais fácil que ler texto, que às vezes no texto a gente tem que colocar muito conectivo, muita vírgula, muito ponto, e a informação se perde. Com as tabelas e os gráficos, isso se facilita. A gente viu que as tabelas são lidas cruzando as informações das colunas, lembra aquilo que está em pé, com as linhas, que é aquilo que está deitado. E vimos que existem tipos diferentes de gráficos que vão ser usados para passar tipos diferentes de informação. A gente vai usar tabelas e gráficos tanto para a questão do jogo, do game, uma estatística de um esporte, mas também para a gente fazer interpretação de informações sociais, socioeconômicas. Inclusive, eu vou convidar vocês para um desafio para a gente ver essa informação aí. Vamos lá? Gráficos e tabelas. No desafio dessa aula, você vai ler a tabela abaixo e identificar as seguintes informações. Então, tem essa tabela aí, que é o número de estudantes concluintes do ensino superior em alguns municípios do Brasil, no ano de 2009 e em 2019. Aí São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador. Tá? Tem os valores aí. Vou tirar um print dela. Pode tirar, que eu vou deixar. 3, 2, 1. Vamos lá. Você vai responder essas 4 perguntinhas aí. Número 1. Qual cidade teve o menor número de estudantes concluintes em 2009? Qual cidade teve o menor número de estudantes concluintes em 2019? Qual a diferença entre o número de concluintes na cidade do Rio de Janeiro em 2009 e 2019? Quem teve mais estudantes concluintes em 2009? Brasília ou Belo Horizonte? E em 2019? Galera, foi muito bom estar com vocês em mais essa aula. Eu vou convidar vocês para assistir essa aula aqui lá no Rio do Cana TV ou no YouTube. E, gente, na Rio do Copédia, né, tem que dar aquela avaliação 5 estrelas, professor Felipe Lopes, além de você fazer o desafio e participar de um quiz de perguntas e respostas sobre essa aula daqui. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.